Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e convidá-los para abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 7. Hoje nós faremos a exposição dos versos 11 a 28 sobre o sacerdócio do Senhor Jesus. Hebreus 7, de 11 a 28. Coloque o dedo aí na página, certo? Marque ou faça qualquer outra coisa, que nós vamos ler um pouquinho atrás, no Salmo 110. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, trouxe-o até o deserto, e lá no Monte Sinai, Deus lhe deu a lei. Isso cerca de 2 a 3 mil anos antes de Cristo. E lá Deus estabeleceu o sistema de sacerdotes, que eram da tribo de Levi, da casa de Arão. Essa tribo era uma das 12 tribos da nação de Israel. E os sacerdotes então ministravam os sacrifícios, oravam pelo povo, cuidavam do templo, dirigiam o culto, cantavam, tocavam, cuidavam das coisas divinas. Muitos anos depois, já na época do rei Davi, Deus, falando através de Davi, disse o seguinte, Salmo 110, Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi não está falando dele, está falando do Senhor dele, que Deus haveria de colocar à sua direita, a direita de Deus, e submeter todos os inimigos aos seus pés. Portanto, é um salmo messiânico. Davi está falando da chegada do Messias. O Messias seria rei supremo sobre todas as coisas. Verso 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domine entre os teus inimigos. O Messias teria de Deus o poder para dominar sobre os adversários. Verso 3, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. A promessa de que o Messias teria um povo que voluntariamente viria servi-lo e adorá-lo. É uma profecia sobre a igreja. Aí o verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Messias, além de rei, ele também seria sacerdote. E Deus jurou que isso aconteceria. E seria um sacerdote de uma ordem diferente, de uma categoria diferente, seguindo a ordem de Melquisedeque. E ele termina versos 5, 6 e 7, falando da vitória final desse rei sacerdote, que haveria de dominar sobre o mundo e teria todo o poder que Deus haveria de dar. O autor da carta aos Hebreus toma o Salmo 110, sabendo que ele foi escrito muito tempo depois que Deus estabeleceu o sacerdócio levítico, para dizer que esse salmo está falando de Jesus. E que esse salmo é o juramento, e que com aquele salmo, Deus, através de um juramento, estava colocando Jesus como um sacerdote superior ao sacerdócio levítico, aos sacerdotes levitas que estavam ministrando lá no Templo de Jerusalém, durante o tempo em que Jesus viveu e provavelmente durante o tempo em que essa carta foi escrita. O que o autor dessa carta está querendo fazer é desencorajar os seus leitores a voltar para o judaísmo, onde havia esses sacerdotes, porque seria um retrocesso, porque Deus já estava ou já tinha estabelecido um sacerdócio superior. Para que voltar então para o inferior? Essa é a argumentação dele aqui no trecho de Hebreus 7, de 11 a 28, que eu quero ver com vocês nesse instante. Aqui ele mostra, baseado no Salmo 110, 6 pontos em que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio dos levitas, daqueles que ministravam lá no templo. Jesus é um sacerdote superior. Primeiro, porque foi através de Jesus que veio a perfeição, versos 11 e 12.
Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Quando a lei foi dada a Israel, ela foi baseada no sacerdócio dos levitas. Todo aquele esquema de sacrifícios, derramamento de sangue de animais, aqueles rituais, era tudo baseado em cima da figura do sacerdote levita. Se aquele sacerdócio pudesse aperfeiçoar as pessoas, no sentido de trazê-las completamente ao conhecimento de Deus, santificá-las completamente, dar-lhes proximidade a Deus, introduzi-las à própria presença de Deus de maneira completa e perfeita, por que é que Deus teria falado no Salmo 110 de que ele estava levantando um outro sacerdote? Então, com isso, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que o sacerdócio levítico, ele nunca pôde produzir a perfeição, ou seja, ele nunca pôde aperfeiçoar aqueles judeus que diariamente iam lá oferecer sacrifícios, matar animais, derramar sangue, tentando chegar a Deus. Não é que eles não eram salvos, mas só que eram salvos mediante símbolos, mediante sombra, num sistema provisório, num sistema temporário que não era o definitivo. Então, era uma salvação, mas ela não era plena, ela não era completa. Aquelas pessoas foram para os céus que creram no Messias, que haveria de vir, olhando aqueles sacrifícios, mas eles não tinham aquele conhecimento pleno. Eles estavam, é como você ver uma pessoa através de uma imagem distorcida, ou você olhar aquela pessoa cara a cara. Então, naquele tempo, era como se eles estivessem vendo a Deus de uma maneira distorcida, entendendo as coisas de Deus de uma maneira ensombreada, não havia clareza, não havia ainda luz suficiente para que eles entendessem completamente. Havia luz suficiente para que eles fossem salvos, mas não para que eles vissem tudo com muita clareza. É por isso que ele diz que aquele sistema era imperfeito, não podia trazer a perfeição. Por isso que Deus falou de um novo sacerdote, de uma ordem diferente, que viria trazer então a perfeição. Então, Cristo traz aquela perfeição, aquela plena salvação que Deus prometeu ao seu povo desde o início. Segundo ponto de comparação, aqui, é que o sacerdócio de Cristo é eterno e permanente. Veja versos 13 e 17. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, ele está se referindo ao Salmo 110, que tu és sacerdote para sempre. Aquele de quem são ditas estas coisas, que é Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor, ele está se referindo a Jesus, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, e ele cita o Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse raciocínio complicado aqui, difícil de seguir, ele está dizendo basicamente o seguinte. O contraste é o seguinte. Os sacerdotes levitas, eles eram colocados no serviço com base na genealogia. Se você era nascido de um pai que era sacerdote, você não precisava perguntar qual vai ser a minha profissão. Já estava definido, você ia ser sacerdote, não tinha escolha. Filho de sacerdote seria sacerdote, neto de sacerdote seria sacerdote. O sacerdócio era com base na genealogia, tal pai, tal filho. Quando Deus chama o Messias no Salmo 110 e diz que ele vai ser sacerdote, ele muda isso, porque ele diz que ele será sacerdote segundo uma ordem diferente, não segundo a ordem de Levi, que era baseada na genealogia, tal pai, tal filho, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que nós já vimos, que não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, ninguém sabe quando ele nasceu, quando ele morreu. Então, a diferença é essa, que o sacerdócio levítico era baseado na sucessão de pai para filho,
Uma vez que o pai morre, o filho vai ocupando o lugar e assim por diante. Mas o sacerdócio de Cristo é baseado na sua imortalidade. Veja aqui, o ponto aqui, é o verso 16, quando ele diz que o sacerdócio de Jesus é constituído não conforme a lei do mandamento carnal. O mandamento carnal aqui é a lei de Moisés, que falava da tribo de Levi, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que é uma vida indissolúvel? É uma vida que não se dissolve, que não acaba. A que ele está se referindo? Está se referindo à imortalidade de Jesus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Ressuscitou com um corpo eterno. Jesus vive eternamente. E a diferença, então, é essa. Jesus é superior aos sacerdotes levitas, porque aqueles ficavam no cargo por uma questão de genealogia. Mas Jesus está no cargo de sacerdote até hoje, pelo poder da vida indissolúvel, porque ele ressuscitou dos mortos. Nenhum sacerdote ressuscitou dos mortos. Mas Jesus ressuscitou e, portanto, o sacerdócio dele, a intercessão dele, o trabalho dele é superior. Terceira comparação, está aí do verso 18 a 19, ele trata outra vez da questão da perfeição. Jesus nos introduz de fato a Deus e nos dá uma esperança superior. Verso 18, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Está falando do sacerdócio levítico, que foi revogado porque era fraco e inútil. E pois a lei, estou lendo o verso 19, nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Vocês percebem a comparação aqui que ele está fazendo. Ele está dizendo que Deus revogou o sistema levítico, aquelas leis dos sacrifícios, dos animais mortos, degolados, o sangue derramado no altar. Deus revogou aquilo ali, porque aquilo era fraco e era inútil. Era fraco porque era provisório, era baseado em homens mortais que morriam e tinham que ser substituídos. E eram inúteis porque não conseguiam, de fato, trazer aqueles sacrifícios, o pleno conhecimento de Deus e da salvação. Embora, como eu disse, havia verdade suficiente para salvar. Por isso Deus revogou aquele sistema de sacerdócio e introduziu, verso 19, uma esperança superior, um sacerdote que é constituído por causa da ressurreição, alguém que de fato venceu a morte, que não precisa ser substituído. E, portanto, ele faz com que nós nos acheguemos a Deus. De fato, nós podemos nos chegar a Deus, nos aproximar de Deus, nos sentir na própria presença de Deus, por causa da superioridade do sacrifício de Jesus. Em quarto lugar, Jesus é mediador de uma aliança superior. Esse assunto da aliança vai ocupar-nos aí a partir do capítulo 8 até talvez capítulo 10, né? Vamos falar muito de aliança aqui. Mas por enquanto o autor da carta aos Hebreus está só dando uma palhinha, né? Fazendo uma prévia do que é que ele vai falar aqui. Ele diz que Jesus é mediador de uma melhor aliança. Deixa eu explicar. Quando Deus deu a lei a Israel e também colocou os sacerdotes como guardiães dessa aliança, para ministrar as coisas da aliança, Deus estabeleceu esta aliança com Israel, que era baseada na lei e que tinha os sacerdotes como ministros. Essa aliança era selada com sangue de animais. A aliança dizia basicamente o seguinte: eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Então vocês têm que guardar os meus mandamentos, andar nos meus caminhos, praticar esses sacrifícios, matar esses animais, obedecer ao que o sacerdote está dizendo, trazer as suas ofertas no templo, seguir estas leis todas que eu estou dando aqui. Uma vez que você muda o sacerdote, você muda o sistema de sacrifício e a aliança também. Muda tudo. Então, em Cristo Jesus, há essa mudança da antiga aliança para a nova, porque Deus mudou o sacerdote. Uma vez que você muda o sacerdote, o sistema de sacerdócio, você muda toda a legislação, todo o esquema, tudo que foi feito antes. Então, veja só como ele argumenta aqui, a partir do verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sacerdotes sem juramento são feitos sacerdotes,
mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A diferença aqui é baseada no seguinte fato. Aqueles sacerdotes, antigamente, quando eram colocados no cargo, eles eram colocados com uma cerimônia simples. Eles recebiam sangue sobre a cabeça, sobre o dedo, sobre o pé, tomavam banho, trocavam de vestes e eles eram instalados no cargo como sacerdote. Como a gente tem aqui instalação de presbítero, ainda bem que não tem que fazer esse ritual todo, né? Trocar o paletó do presbítero, dar um banho nele e tal. Mas antigamente era assim que se fazia. E não tinha juramento nenhum. Estava só seguindo a rotina. Mas quando Deus colocou Jesus como sacerdote, Salmo 110, ele disse assim, o Senhor jurou. E nós já vimos aqui que Deus jura, né? E Deus jura não por ninguém superior a ele, porque não há, mas Deus jura por si mesmo. E Deus jurou por si mesmo. Você é sacerdote para sempre. Então, a diferença é que o sacerdócio de Jesus veio com um juramento da parte de Deus. Deus jurou e disse, o seu sacerdócio é eterno. Você não vai ter quem lhe substitua até o fim da sua vida, mas Jesus não morre, né? Então, durante toda a eternidade, você será sacerdote. Nunca haverá um tempo no futuro em que você deixará de ser. Eu juro isso. Então, nesse sentido, o sacerdócio de Jesus é superior e por isso Jesus, ele é mediador de uma aliança superior, final do verso 22, não é? Ele é fiador, ele é intermediário de uma aliança superior. Que aliança superior é essa? É a nova aliança, o Novo Testamento, que nós vamos falar na próxima mensagem, que é superior ao Antigo Testamento, a antiga aliança. Aqui nós estamos vendo a transição do Antigo Testamento para o Novo, porque Deus mudou o sacerdote e colocou um sacerdote novo com juramento de que ele seria para sempre. Não vai ter mais mudança. Com isso Deus está dizendo o seguinte, isso aqui é definitivo, né? Quem viveu na antiga aliança, vivia na expectativa de que um dia aquilo ia acabar, a religião deles um dia haveria de mudar, o caminho para Deus haveria de mudar, mas nós não temos esse receio, porque Deus já definitivamente colocou um mediador, um fiador de uma aliança que é perpétua, será assim eternidade afora, não haverá mudança. Então, nesse sentido, Cristo é mediador, fiador de uma superior aliança. Em quinto lugar, Cristo salva completamente aqueles que se chegam a Deus através dele. Veja verso 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, por que tinha uma tribo inteira de sacerdotes? Porque ele começava a ministrar, o sacerdote começava a ministrar, ficava velho e morria. Então acabou o sacerdócio dele. Alguém tinha que entrar no lugar dele. Então, como era muita gente, tinha muito serviço, tinha que ter uma tribo inteira de sacerdotes, porque ia morrendo, né? Um depois do outro. E tinha que chegar gente nova para substituir. É o que ele diz aí no verso 23. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. O sacerdote entrava com 30 anos, vamos dizer, ele vivia até os 70 anos por aí, 30 anos de ministério. Né? Via talvez uma geração e meia de pessoas, atendia uma geração e meia de pessoas, morria e vinha o filho dele ou algum outro sacerdote da mesma linhagem para assumir o seu lugar. Verso 24, este sacerdote, referindo-se a Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que verso 25, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus? Porque Jesus permanece sacerdote para sempre. Eu me lembro de um episódio na vida de meu pai já estava aposentado e ele tinha um problema jurídico, ele entrou numa ação, teve que entrar na justiça contra a companhia na qual ele trabalhou muitos anos,
porque a companhia não deu os seus direitos como deveria. Isso acontece muito. As companhias, às vezes, aposentam a pessoa e não dão os direitos da pessoa e tudo. Houve tentativa de acordo que fracassou, o papai entrou na justiça, tinha um advogado muito bom, cuidando do assunto. E quando a coisa já estava... E foi quando, então, meu pai faleceu, morreu. E aí a ação passou para os filhos, né? Os filhos é que tinham que continuar essa ação. E o tempo passou, a gente não viu mais nada, não sabia de nada, e até que um dia a gente recebe a notícia de que a coisa foi perdida, porque teve uma audiência em que não tinha nenhum representante de meu pai. A gente descobriu que o advogado tinha morrido. Né? A gente não... Então, aquilo que ele estava fazendo foi interrompido, e aqueles que ele representava ficaram prejudicados. É mais ou menos isso o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Naquele tempo, você tinha um sacerdote, e a qualquer momento ele podia morrer. Não é? Então, seu caso, imagine, né? Seu caso diante de Deus estava prejudicado, porque o seu fiador tinha morrido, ele era um sacerdote, era uma pessoa humana. A diferença é que agora nós temos um sacerdote que não morre. Ele está no céu o tempo todo, intercedendo diante de Deus por você. Ele intercedeu quando você nasceu, ele vai continuar intercedendo durante sua vida, quando você ficar velho. Quando vier a nova geração, seus filhos, seus netos, você vai morrer, mas seu sacerdote não vai. Ele vai cuidar de você sua vida toda, do nascimento à morte. Você não corre o risco de perder lá no céu o seu representante, não é? Porque ele vive para sempre. É por isso que ele diz aqui que ele pode salvar, verso 25, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você se pergunta o que é que Jesus está fazendo no céu agora? A resposta é essa aqui. Ele está exercendo o sacerdócio, a mediação, orando por você, intercedendo por você, suplicando ao Pai por você, pedindo compaixão e misericórdia, apresentando o seu próprio sacrifício diante do Pai, dizendo: Pai, estas mãos furadas, esse lado furado, é por causa do miserável pecador do Augustus. Tenha misericórdia dele, não o esmague como ele merece, mas olha para mim, pelo sangue que eu derramei por ele. Troque o nome Augustus pelo seu, porque funciona da mesma maneira para todo mundo. É por isso que ele salva completamente. Ele não é impedido pela morte de continuar de fazer o que ele está fazendo. Sexto e último lugar, ele satisfaz plenamente as nossas necessidades. Veja aí a partir do verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque Cristo fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu em sacrifício. Porque a lei de Moisés, do Antigo Testamento, constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, do Salmo 110, verso 4, que foi posterior à lei, 2000 anos talvez depois, constitui o Filho de Deus perfeito para sempre. Estão vendo aqui a comparação? O que é que ele está dizendo? Que nos convinha um sacerdote como esse. Por que era conveniente para nós um sacerdote como Jesus? Porque nós somos pecadores, nós pecamos constantemente. Nós erramos, tropeçamos, nos desviamos, viramos as costas para Deus, somos rebeldes, então nós precisamos de um advogado forte, né? Eu vejo uma figura disso, por exemplo, lá na universidade, na hora que as pessoas vão fazer tese de doutorado, mestrado ou uma monografia, quanto mais fraco o aluno é, mais forte o orientador tem que ser. Porque se o aluno é ruim e o orientador é ruim, na banca ele vai levar bomba. Mas se o aluno é mais ou menos e tem um orientador forte que diz para ele: faz assim, faz assim, faz assim e faz assim, esse aluno tem chance de ser aprovado.
Então, como nós somos todos alunos ruins, nós precisamos de um sacerdote orientador forte e poderoso. É por isso que ele começa dizendo, nos convinha um sacerdote como esse, porque nós somos pecadores, indignos, fracos, quebramos a lei de Deus, o tempo todo o nosso coração está em rebelião contra Deus, por isso que o nosso intercessor tem que ser uma pessoa como a pessoa de Jesus. E ele enumera aqui 3 coisas a respeito de Jesus. Por que é que nos convinha um sacerdote como Jesus? Primeiro, está aí no verso 28, porque Jesus é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e mais alto do que os céus. Então vamos lá, um por um. Primeiro, ele é santo, ele não tem pecado nenhum. Imagine que você fez uma bobagem e você vai ter que pedir à pessoa que você ofendeu que essa pessoa lhe perdoe, e você vai mandar alguém para falar com aquela pessoa que cometeu a mesma bobagem que você cometeu. Aí a pessoa vai dizer, como é que você me manda um pedido de perdão através de um cara que faz a mesma coisa que você faz? Ou então você está em dívida e você vai pedir perdão no banco e você manda um cara mais endividado do que você. Não é? Qual é a garantia que o banco tem de que você vai pagar? Seu fiador deve tanto quanto você. Então, por que convinha que a gente tivesse um sacerdote santo? Porque ele fala com autoridade diante do Pai. Ele chega diante do Pai com autoridade, ele não deve nada a ninguém, ele nunca cometeu pecado nenhum. É o segundo ponto, ele é inculpável. Deus não vai chegar para ele e dizer, você está pedindo que eu perdoe a culpa de Augustus, mas você está cheio de culpa. Jesus não tem culpa nenhuma. Ele é inculpável, ele nunca pecou, ele tem mérito, ele pode interceder por mim e pode interceder por você. Ele não tem mácula, ele não tem mancha causada por pecado nenhum. Ele é perfeito, puro, ele é separado dos pecadores. Ele intercede pelos pecadores, mas ele não é um pecador. Isso faz toda a diferença na hora da intercessão e da mediação. Ele foi feito mais alto do que os céus, nós somos da terra. Jesus é sublime e superior ao mais alto dos céus. Por isso nos convinha um sacerdote como esse, que tivesse autoridade, mérito, poder, dignidade e honra para interceder por pessoas como eu e por você. Segundo, é porque Jesus ele não tem necessidade de fazer o que os sacerdotes humanos faziam. Porque o sacerdote humano, no Antigo Testamento, ele era uma pessoa como você e eu, ele também cometia pecados. O que é que ele tinha que fazer? Quando ele chegava no serviço, o primeiro sacrifício que ele oferecia era por quem? Por ele. O primeiro animal que ele matava tinha que ser por ele. Aí depois ele começava a matar bicho pelos outros. Mas ele tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo, porque ele também era pecador. Jesus não tem que oferecer sacrifício por ele. O sacrifício que Jesus ofereceu na cruz do Calvário, no altar do Calvário, foi por você e por mim. Ele não precisa todo dia se oferecer, porque ele não cometeu pecado nenhum. Depois, o sacerdote oferecia sacrifício pelo povo, uma vez que ele estava purificado. Jesus já intercede por nós constantemente. Outra coisa, o sacerdote tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo todo dia, dia após dia, de sábado a sábado. Entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, ali estavam os sacrifícios queimando no altar. Por quê? Porque o povo pecava todo dia, o sacerdote pecava todo dia, não tinha conta o número de bicho que tinha que ser morto e a quantidade de sangue que era derramado para cobrir aqueles pecados todos. Jesus chega, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, derrama o seu sangue precioso, ali ele se oferece como sacrifício a Deus, e porque ele é santo, sem culpa, imaculado, o seu sacrifício tem um peso eterno, é suficiente para lavar o pecado do mundo todo o tempo, eternidade afora. Então ele só fez uma vez, um único sacrifício. Na cruz do Calvário, ele se oferece como o Cordeiro de Deus. E com isso ele termina aquela carnificina do Antigo Testamento. Não precisamos mais oferecer animais, derramar sangue de bicho por causa dos nossos pecados. Não precisamos mais de sacerdotes que têm que fazer isso por eles e oferecer esses sacrifícios por nós, porque Jesus aboliu tudo isso
Terceiro, porque ele é perfeito e sem pecado, verso 28. A lei constituiu sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, constitui o Filho de Deus. Aqueles sacerdotes eram filhos de Arão, mas esse aqui, Jesus, é filho de Deus, perfeito para todo sempre. Eu quero terminar aqui então com algumas aplicações para nós. Primeiro, seria uma tolice para os judeus que tinham conhecido a Jesus, entendido quem era Jesus, de repente voltar para a religião deles, porque o judaísmo era uma religião provisória, era uma religião temporária, era uma religião de tipos e sombras que refletiam a realidade final perfeita que era Cristo e o seu sacrifício. Uma vez que você conhece a realidade, voltar para as sombras e a representação figurada seria de fato um retrocesso. Seria a mesma coisa de você ter uma foto de uma pessoa que você nunca conheceu. Um dia você conhece aquela pessoa, tem um encontro com aquela pessoa, almoça com aquela pessoa, janta com aquela pessoa, senta com ela, conversa, ouve a voz, olha nos olhos, sente o contexto, né, a textura da mão que você aperta, o cheiro da pessoa, e depois você diz, não, eu vou voltar para a foto. A foto é melhor. E nunca mais quer ver aquela pessoa. Você começa então a se relacionar com aquela pessoa olhando a fotografia dela. Era a mesma coisa, uma vez que eles conheceram Jesus, voltar para o sacerdócio levítico, voltar para o templo, para os animais. De fato seria um retrocesso. Portanto, queridos, conclusão para nós. Não se iluda ou não caia nessa esparrela, nessa mentira de que as coisas da antiga religião de Israel, elas são superiores ou mais espirituais do que o cristianismo. Eu já mencionei isso na última mensagem. Tocar chofar, usar véu, candelabro de Israel, celebrar festa judaica, guardar sábado. Gente, isso, ir para Israel, a gente vai para turismo, né? Vai para turismo, ir para Israel, tocar nas relíquias lá. Gente, isso tudo passou. Nós temos um novo sacerdócio, uma nova ordem, mudou a lei, mudou o sistema. E em Cristo nós somos aperfeiçoados e podemos chegar plenamente a Deus. Nós não precisamos de mais nada a não ser da mediação em Jesus. Segunda coisa, nós temos um sacerdote perfeito, eterno, suficiente e eficaz, que está à direita de Deus e intercede por nós. Por isso, busque a Deus com confiança. Deus lhe aceita não é porque você merece alguma coisa. Deus lhe aceita porque o seu fiador é santo, imaculado, separado dos pecadores e mais alto do que os céus. Deus lhe aceita não porque você é bonzinho ou tem alguma coisa que atraia o mérito ou a recompensa de Deus, mas é porque há um sacerdote eterno que ofereceu um sacrifício completo e verdadeiro nos céus para você. Ore a Deus e saiba que sua oração será ouvida, não porque você sabe orar bem, não porque você tem algum mérito, mas porque há alguém que encaminha as suas orações ao Pai, Jesus Cristo. Quando você confessar os seus pecados, creia no perdão. Não é porque você merece o perdão de Deus, mas porque tem alguém que já pagou o seu pecado e que no céu intercede por você e apresenta os seus méritos. Por isso, descansemos na mediação de Jesus. Que coisa maravilhosa saber que você tem diante de Deus um advogado, um consolador, um mediador, um sacerdote que resolve todos esses problemas diante de Deus. O que você tem que fazer é se curvar diante dele e dizer: Senhor Jesus, eu não tenho como resolver meus problemas diante de Deus. Eu não tenho como lidar com minha culpa. Meus pecados são muitos. A minha culpa é grande. Durante muitos anos eu venho pecando contra o Senhor. Eu não tenho o que dar a Deus, eu não mereço nada de Deus. Eu não tenho como apaziguar a minha consciência. Mas eu sei quem o Senhor é. O Senhor é aquele que foi colocado pelo Pai como mediador, como sacerdote. E hoje eu quero entregar a minha vida, minha culpa, quero entregar o meu futuro, tudo que tenho, que sou, nas tuas mãos. E pedir que o Senhor me aceite, que o Senhor interceda por mim. Que o Senhor faça de mim
um dos objetos da sua constante intercessão. Nas tuas mãos eu descanso, Senhor Jesus, porque eu confio em ti. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus pode fazer isso, porque ele é sacerdote para sempre. Creia nele, e nessa manhã se chegue a ele com confiança, sabendo que através dele nós temos uma superior esperança guardada para nós. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças porque nesse instante, na mediação de Jesus, essa oração chega à tua presença. Não porque aquele que ora merece alguma coisa, mas porque o nome de quem se ora, em nome de quem se ora, esse nome tem poder. Esse nome é mais sublime do que os céus, santo, imaculado, perfeito, inculpável. Te damos graças porque Jesus morreu e ressuscitou para nossa justificação, salvação e santificação e, por fim, glorificação. Se há alguém aqui nessa manhã que ainda não entendeu que a salvação é somente Jesus e através de Jesus, que isso fique muito claro nessa manhã. Também para aqueles filhos teus e filhas tuas que se encontram culpados, com a consciência pesada, carregando o fardo da culpa, Senhor, que nessa manhã encontrem alívio na pessoa de Jesus. Que os duvidosos possam ter certeza que teu povo seja renovado nessa manhã, cheio do Espírito Santo, para que possa glorificar-te por causa de Jesus. Obrigado porque o Senhor introduziu um sacerdócio superior pelo qual nos achegamos a ti para todo sempre. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.